Fala Fogão, 22 de dezembro, está começando a primeira edição do Radar Alvinegro e nesse primeiro conteúdo do dia a gente vai falar aqui a respeito do lateral esquerdo Fábio, irmão do Rafael, que já é jogador do Botafogo. Vamos falar também sobre o Dedé, que está voltando do México, né, e vai seguir aquela questão da bateria de exames. Vamos falar sobre o interesse do Botafogo no Renan, goleiro, cria da nossa base, que está livre no mercado, e também a estratégia do Glorioso em relação à SAF. Segundo as informações, aporte mínimo de 400 milhões de reais. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, mais um vídeo começando aqui no canal e de saída eu quero te passar uma informação bem importante. A live que a gente fez ontem aqui no Fala Fogão, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, a gente tem live, aquela resenha gloriosa, né, com a participação da galera do chat. E agora no Spotify, o podcast dessa live já está disponível. Então se você não conseguiu conferir a resenha ao vivo, dá para você conferir lá no Spotify ou mesmo aqui no YouTube, sempre para você ficar bem informado a respeito do Glorioso. E por falar nisso, em ficar bem informado, muito importante frisar aqui a programação do canal. Radar Alvinegro, primeira edição, meio-dia, segunda edição, 5h30 da tarde, com as últimas novidades, últimas notícias sobre o Botafogo. Peço por gentileza que você deixe o seu like, isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui pro canal, e se inscreva no Fala Fogão se não for inscrito. Para se inscrever, muito tranquilo. Basta você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Um último aviso inicial. Conheça o programa de membros do Fala Fogão. A partir de 2022, a galera que for membro aqui do canal, com 3 meses como membro, já pode participar das lives aqui, ó, do lado de cá das câmeras. É um benefício novo que a gente vai inserir aqui no canal, né, para os membros, a galera que fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Então fica esse convite, clica no botão Seja Membro aqui abaixo do vídeo e a partir de R$ 4,99 por mês, você pode vir a participar das lives que a gente faz aqui no Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. E vamos começar falando aqui a respeito do Fábio, lateral esquerdo, irmão do Rafael, que já é jogador do Botafogo. Todo mundo está naquela expectativa, né, do contrato do Fábio, que se encerra no meio de 2022. Então o Botafogo poderia assinar um pré-contrato com o jogador e tal, já que o jogador tem o desejo de jogar no Botafogo, né, seu time do coração também. Só que tem um detalhe muito importante. O Fábio, no seu contrato, segundo informação do próprio jogador, ele tem uma cláusula de renovação automática realizando 25 partidas na temporada. Então, se ele entrar em campo 25 vezes pelo Nantes da França, ele vai ter que renovar o contrato automaticamente, tá? Então já é algo previsto em contrato. Isso, obviamente, impede que ele possa assinar um pré-contrato com o Botafogo. E justamente por isso, essa possibilidade, nessa virada de ano, o Botafogo já conversar com o jogador para acertar uma contratação para o meio de 2022, não é possível. Infelizmente não é possível. Eventualmente, acredito que o Fábio vai jogar no Glorioso. Mas, sinceramente, como ele já disputou 12 partidas na temporada lá no francesão, digamos assim, muito difícil imaginar que ele não vai completar 25 partidas. A gente está no meio da temporada, tem todo o segundo turno aí para acontecer, então é muito complicado imaginar que ele não jogue 25 vezes pelo Nantes nessa temporada. Possivelmente vai ter essa renovação automática e aí então só ficaria para 2023 a chegada do jogador. Dito isso, vamos em frente aqui para o nosso próximo destaque, justamente falando do zagueiro Dedé. Ele que estava passando férias lá no México, voltou ao Brasil e agora vai seguir com a bateria de exames para poder verificar se tem condições ou não de vestir a camisa do Botafogo, pelo menos no campeonato estadual, tá? Esse é um ponto importante. O Botafogo pensa em oferecer um contrato de produtividade ao jogador. Dedé tem 33 anos de idade, já passou por 4 cirurgias nos joelhos, 3 no direito e 1 no esquerdo, e desde outubro de 2019 não entra em campo. Isso por conta de dores no joelho direito. Então a gente tem que ver qual é a condição do jogador. Ele vem mantendo a forma física, né? Teve até um vídeo circulando na internet mostrando ele treinando ali no Volta Redonda. Não pretende jogar pelo Volta Redonda do Campeonato Estadual, é botafoguense e poderia fechar com o Glorioso nesse contrato de produtividade, caso seja aprovado nos exames médicos. Esse é um ponto muito importante. Infelizmente, o Dedé passou por toda essa situação na carreira dele. Tecnicamente falando, é um cara incontestável. Mas embora a ideia do Botafogo seja fazer um contrato de produtividade, a gente tem sim que ter certeza que vale a pena apostar, pelo menos no Campeonato Carioca, no jogador, tá? Então cautela nesse momento, pode ser que a gente avance com a contratação do jogador, mas antes tem que ter certeza, né, da questão lá clínica dele, se tá tudo bem, pra gente não fazer um contrato só por fazer, né? Isso não pode acontecer e certamente não acontecerá. Seguindo adiante, vamos falar aqui agora a respeito do interesse do Botafogo no goleiro Renan, cria da nossa base, que jogou no Ludogorets da Bulgária, né, e tá livre no mercado já há bastante tempo.
O Botafogo tá com esse problema aí em relação ao Gatito, né? Não sabe se renova, se não renova, pediu 40% de aumento, o Botafogo tá tentando chegar no denominador comum ali com o jogador. E aí até por conta disso, o Botafogo olhou pro Renan, que tá livre no mercado, é um goleiro experiente nesse momento e tal, mas é aquela história, a lembrança da torcida do Botafogo é de um outro Renan. Um Renan que sai do Brasil faz muito tempo e agora tá disponível aí no mercado, então o Botafogo pode chegar e fazer uma proposta. Só que sobre isso, a respeito da possibilidade da chegada do Renan, não sou eu que vou comentar. Contigo, Ricardo. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre Renan e Gatito. O que a gente pode imaginar que o Botafogo está pretendendo ao ir atrás do ex-goleiro do próprio Botafogo, Renan? Cara, eu até falei isso na última live do Fala Fogão. Se for para trazer o Renan para ser o plano A, por conta de uma futura saída do Gatito, eu não gosto, porque eu não vou mentir, eu não acompanhei o Renan no Ludogorets. Acredito eu que ninguém aqui tenha acompanhado. Ele virou um bom goleiro? Eu não sei te responder, porque eu não acompanhei. Então fica complicado eu olhar e falar, não, eu atesto que ele vai ser uma boa contratação, caso o Gatito vá embora, não renove, ele vai dar conta de ser o goleiro titular do Botafogo. Eu não me sinto confortável em afirmar isso. Eu me sinto confortável em considerar ele como uma opção para o Botafogo. Beleza, o Douglas Borges não vai continuar? Eu considero ele um bom goleiro para ser o segundo goleiro, de repente. Terceiro goleiro eu acho que ele não vai aceitar. Mas como segundo goleiro eu não vejo nada de absurdo em, sei lá, ter isso como uma possibilidade no clube. Agora, como goleiro titular para uma Série A de Campeonato Brasileiro, no ano que o Botafogo tende a dar uma sofrida maior por não montar um time vistoso, um time com jogadores consolidados, o que se avizinha é que a gente vai ter um time que, se bem montado, vai ser competitivo. Então um goleiro, ele faz parte dessa engrenagem para que a gente tenha um ano sem sobressaltos, sem um sofrimento maior. Tipo, sabe aquele sofrimento de vai cair, vai se arrastar, vai cair, vai cair, vai cair? A gente não quer passar por isso. Então a gente tem que pesar bem. Vale a pena? Não sei. Espero que tenham visto os jogos dele, espero que tenham verificado se ele está em boas condições físicas ou não, e que não estejam pensando nele só porque ele está livre no mercado e já agarrou no Botafogo um dia. Caso venha, espero que dê certo, né? Como a gente sempre espera de um jogador que é contratado pelo Botafogo. Mas vamos ter calma, vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Mas eu ainda espero que o Gatito renove, não com 40%, mas que o Gatito renove porque ele é mais goleiro que o Renan, ele é um bom goleiro, nível Série A, nível Libertadores, então eu contaria muito com ele, espero que ele renove. Sinceramente, Ricardo, pelo que eu vejo nas redes sociais, eu percebo que a torcida botafoguense está dividida. Tem torcedor dizendo que a gente não tem que contratar o Renan, que tem que olhar pra frente, já outros dizem que o Renan pode agregar, enfim. Vamos ter que aguardar o desenrolar dessa história, mas eu quero saber sua opinião. Você é a favor ou contra a contratação do Renan? Deixe seu comentário aqui embaixo. Agora, seguindo adiante, vamos falar aqui do nosso último destaque, justamente a estratégia do Botafogo em relação à SAF. E são 3 os pontos importantes que a gente tem que destacar por aqui. O primeiro deles, aporte mínimo necessário para que esse projeto com o investidor possa evoluir e sair do papel. O segundo, o modelo mais atrativo, que segundo a avaliação interna do Botafogo, seria mais interessante para não depender apenas de um único investidor. E por último, mas não menos importante, o trâmite burocrático que tem que acontecer no Botafogo para que de fato a gente possa concluir todo esse processo. Vamos começar falando aqui sobre o aporte mínimo necessário para que o investidor possa chegar no Botafogo. Segundo as informações, o Botafogo deseja no mínimo 400 milhões de reais para ceder pelo menos 51% da SAF. Aí você pode questionar, mas o Botafogo não tinha decidido ceder 100% da SAF? Não tinha sido elogiado por conta disso? Sim, o Botafogo decidiu ceder 100%, mas para ceder 100%, o investidor tem que chegar com bala na agulha, tem que chegar com dinheiro na mesa, certo? Que tem capacidade de adquirir 100% das ações da SAF. Isso significa dizer que se o Botafogo está esperando no mínimo 400 milhões de reais para ceder 51% pelo menos da SAF, a gente pode imaginar
que 100% da SAF do Botafogo está avaliado na casa dos 800 milhões de reais. A gente pode imaginar isso fazendo uma conta básica aqui, tá? Se 400 milhões podem te dar 51% pelo menos, 100% seria na casa dos 800 milhões. Mas isso é mero exercício de imaginação, tá? Não significa dizer que o Botafogo está avaliando 100% dessa maneira. Não significa dizer. O que a gente já sabe é que a SAF do Botafogo ela deve ter um valor de captação superior à SAF do Cruzeiro. Tá? O Ronaldo Fenômeno lá no Cruzeiro vai adquirir 90% das ações por 400 milhões de reais, colocando esse dinheiro ao longo dos anos. Esse é um ponto muito importante que também deve acontecer aqui no Botafogo, tá? Lá no Cruzeiro é ao longo dos anos, 400 milhões sendo colocados ali ao longo de 3 anos, segundo as informações que circularam. No Botafogo a gente também deve ter algo parecido. Não é que o investidor vai chegar e vai colocar 400 milhões de uma vez só. Isso não deve acontecer dessa maneira, tá? Não deve acontecer dessa maneira. Pode acontecer? Até pode, mas a princípio não seria dessa forma. A gente tem que entrar aqui no segundo tópico, que é justamente o modelo que o Botafogo avalia como sendo mais atrativo para que a gente não dependa de um único investidor. O Botafogo avalia que seria muito mais interessante se a gente tivesse 2 investidores grandes com perfis diferentes, ou seja, um investidor mais estratégico, focado no futebol, que vai investir em estrutura, que vai investir em tecnologia, eventualmente contratação de jogadores, captação de talentos, enfim, ele vai fazer investimentos estratégicos para que o Botafogo possa se fortalecer no campo administrativo e esportivo. E do outro lado, um investidor que tem expertise em administração de dívidas, ou seja, ele coloca o dinheiro para poder pagar a dívida do Botafogo e é remunerado depois com juros oriundos dos resultados gerados pela SAF. Então são 2 perfis diferentes de investidores que, se a gente conseguir algo nessa linha, seria realmente muito bom, seria fantástico, porque teríamos um investidor focado no futebol e o outro na dívida. Seria realmente um modelo sensacional. E se o Botafogo conseguir algo nessa linha, cara, simplesmente fantástico, maravilhoso, é o melhor modelo de fato. Tá? 2 investidores grandes, com perfis distintos, podendo ajudar o Botafogo a crescer. Seria realmente muito bom. Para fechar, Fogão, tem que destacar aqui o trâmite burocrático que tem que acontecer no Botafogo para que todo esse processo seja concluído. E aqui tem uma grande diferença entre Botafogo e Cruzeiro. Lá no Cruzeiro, o Conselho Deliberativo se reuniu aprovando, que o time celeste pudesse vender até 90% das ações da SAF. Porém, não passou pela Assembleia Geral, que são os sócios proprietários votando e aprovando essa situação. No Botafogo, isso vai acontecer. A Assembleia Geral vai ser convocada e os sócios proprietários vão ter que votar lá, aprovando ou não, passar o futebol do Botafogo para o investidor. Aí você pode questionar, pô, mas isso é realmente necessário? Isso gera segurança jurídica para o investidor. Porque lá no Cruzeiro, como isso não aconteceu, mais à frente, pode ser, é uma possibilidade, não é uma certeza, mas pode ser que dê problema na justiça. Pode ser. No Botafogo, passando pelos trâmites certinho, o rito que tem que acontecer, a gente evita essa dor de cabeça. Dá segurança jurídica para o investidor, sabendo que tudo foi aprovado internamente no clube, e isso obviamente possibilita que o trabalho seja desenvolvido sem que essa dúvida fique pairando no ar. Será que mais adiante podemos ter algum problema na justiça, porque a Assembleia Geral dos Sócios não foi convocada, porque os sócios proprietários não votaram? Sabe, a gente evita essa dor de cabeça. Eu, como sócio proprietário, imagino que, sendo convocada essa assembleia, já que agora no começo de 2022 eu completo 1 ano como sócio proprietário, acredito que eu também possa votar. E obviamente, não tenha nem dúvida disso, sendo convocada a assembleia e eu podendo participar, votarei sim aprovando essa passagem do futebol do Botafogo para um terceiro, para um investidor que vai nos ajudar a fazer a revolução que a gente precisa para que o Glorioso volte a ser de fato aquele Glorioso que a gente tanto deseja, um Botafogo que chega, que briga e que conquista as competições. Esse é o ponto mais importante. Mas é isso, Fogão, são esses os destaques aqui que eu tinha para passar para você nesse vídeo. Lembrando que às 5h30 da tarde tem a segunda edição do Radar Alvinegro, então chega logo mais aqui no canal para ficar sempre muito bem informado.